Você já reparou que tem coisa que só podemos ensinar com a prática? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom estar mais uma vez com você. Vamos aí fazendo nosso itinerário com a Palavra de Deus, cada vez mais nos aprofundando, sempre olhando um pouquinho mais aí para a Palavra do Antigo Testamento, entendendo um pouquinho aquilo que são os ensinamentos que o Senhor quer trazer a cada um de nós. Lembro a vocês que podem entrar nos nossos grupos de WhatsApp, estão na descrição do vídeo. Aproveite para poder compartilhar, deixar o seu like e também para que essa mensagem possa chegar a tantas outras pessoas que também precisam. Bom, quero pegar com vocês a palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo de 7 a 11, depois capítulo 34, do versículo 5 ao 9 e versículo 28. Diz assim: Naquele dia, Moisés levantou a tenda e armou longe, fora do acampamento, e deu-lhe o nome de tenda da reunião. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor saía para a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltou para o acampamento, mas o seu jovem ajudante, Josué, filho de Nun, não se afastava do interior da tenda. Moisés permaneceu diante de Deus, invocando o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: O Senhor, Deus todo misericordioso, clemente e paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa as culpas e recebe dias e pecados, mas não deixa nada impune, pois castiga a culpa dos pais nos filhos e netos até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco, embora seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhei-nos como propriedade tua. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Interessante pensarmos aqui que Moisés, justamente, ele saía para entrar na presença do Senhor e para adorá-lo. E ali, justamente, quando ele deixava aquele lugar, e ali você percebe que as pessoas se prostravam também, cada um à porta da sua tenda, para que justamente quando o Senhor estava ali na presença de Moisés, e Moisés face a face com ele, todo o povo se prostrava. De repente, todo o povo se levantava, mas Josué, filho de Nun, aquele que justamente seria o sucessor de Moisés e que colocaria o povo dentro justamente da terra prometida, este permanecia. Isso é importante para nós. Primeiro, Moisés ensinava Josué com uma prática. Josué entendia que ali era o lugar aonde ele deveria sempre permanecer, o lugar da adoração a Deus. Não é à toa que Moisés, ao sair, Josué entendeu isso tão a fundo que ele permanecia. E é interessante porque o texto destaca isso, destaca a formação de um líder. O líder se formava justamente vendo aquilo que era a prática do seu líder. Ou seja, nós queremos formar outras pessoas, nós queremos que os nossos filhos justamente possam nos seguir, muito mais do que palavras, nós precisamos viver, nós precisamos trazer o gosto, aquilo que é a vida com Deus. Nós precisamos justamente render ação de graça, e quando você rende esta ação de graça a Deus, quando você justamente faz este caminho, nós estamos ensinando. Mas padre, eu faço isso tantas vezes, meus filhos não querem nem saber justamente das coisas de Deus. Pense que nós precisamos dar o passo de entrar na tenda da reunião,
dar o passo de estar na presença do Senhor. Isso automaticamente deve despertar. Mas se isso não desperta automaticamente, passamos a nossa vida justamente em adoração e teremos feito o nosso caminho justamente de colocar as coisas na ordem correta. Aquele que lidera a sua família, que lidera uma equipe, que lidera pessoas, ele precisa colocar as coisas de forma justamente na ordem correta que elas devem ter, aonde a adoração a Deus, aonde estar na presença de Deus é a coisa mais importante que todas as outras coisas. E isso muitas vezes é fácil da gente sair desta lógica. Sair por quê? Porque nós temos nosso trabalho, porque nós temos pessoas queridas, pessoas importantes, nós vamos perdendo a ordem das coisas. E como que eu percebo a ordem das coisas? Quando nós percebemos em uma vida justamente o sacrifício para se viver aquilo. Então, Josué logo chama a atenção de Deus. Chama a atenção porque ele vai além daquilo que os outros fazem. Além dele seguir o exemplo de Moisés, ele ficava lá mais do que o Moisés, mais do que o povo. Ele saía da média. De um outro lado, queria deixar também este complemento, que você olhando para aqueles que são seus líderes, percebendo o quanto eles fazem, siga os bons exemplos deste líder, mas faça mais do que eles fazem. Mas não é somente fazer no sentido de tempo, de quantidade, mas de qualidade. Busque amá-los mais. Amá-los o quê? Amá-los naquilo que eles estão ensinando para nós, que são justamente caminhos de Deus. Ok? Então eu dou o passo de ser exemplo, de ser aquele que justamente pode não só dizer com palavras, mas com a vida, e ao mesmo tempo, quando eu olho aqueles que estão adiante na minha caminhada espiritual, eu desejo, eu busco fazer ainda melhor, não porque estamos aqui num processo de competição, não porque eu tenho que ser melhor, porque no fundo eu quero amar a Deus ainda mais. Santa Teresinha tinha essa loucura, né? Ela queria sempre amar a Deus de todas as formas. Ela queria amar Deus sendo mártir, sendo doutora, sendo justamente uma boa, religiosa. Ela queria amar Deus de todas as formas, mas é lógico, é impossível. Então ela amava pelo desejo. Então ela tentava desejar mais do que se podia, mais do que poderia, vamos dizer, ser alcançado, porque ela ia com o desejo. E Deus é aquele que olha para o desejo de uma alma, mesmo que talvez você não consiga estar ou justamente adorar a Deus, estar com Ele na Eucaristia, como seria o teu desejo maior, Deus vai ir por aquilo que você deseja. Tem meia hora, vai meia hora, mas aquela meia hora pelo teu desejo pode valer tal como se fosse 2, 3, porque você deseja. Mas, lógico, tem uns empecilhos, ao contrário daqueles que têm muitas vezes a possibilidade, mas desejam um pouco, já entram querendo sair, já rezam querendo acabar. Então, o desejo vai se esvaziando. E desejo também, não quero só colocar aqui uma questão de sentimento, desejo que se torna o quê? Uma expressão de luta, porque muitas vezes o sentimento não quer, mas o desejo se expressa em uma luta contínua de permanecer. Por isso, vamos juntos, que possa a tua vida ser um exemplo para tantas outras pessoas. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.